Então vamos começar a brincadeira. Primeiro vamos tratar aqui do dataset pequeno, representado por casais. Então este dataset ele só tem 20 objetos, né? São 20 casais e cada objeto é representado por apenas duas variáveis. Esses valores aqui foram simulados a partir de uma seleção aleatória. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link para um repositório do GitHub, onde tem o código em R para reproduzir esses dados e também as análises que eu vou apresentar. Então, essas aqui são as variáveis que descrevem os objetos e também tem uma variável categórica aqui, né, seria os grupos, onde eu estou dizendo em qual cidade, uma entre duas possibilidades, cada um desses casais vive. E essas cidades também foram atribuídas aleatoriamente. O objetivo é a gente ver se existe alguma relação aqui entre as cidades e essas variáveis e também comparar esses grupos naturais, por assim dizer, né, que são grupos que foram medidos a partir dos dados, e com grupos que se formam naturalmente em função apenas dos dados. Tá? A gente vai fazer essa comparação. E por último aqui tem uma variável correlacionada a esses dados, que eu estou chamando de poupança, seria a poupança acumulada aqui pelo casal. E esse valor da poupança eu até fiz de propósito que ele fosse uma função aqui da idade do homem e da mulher. Tá? Então é uma relação perfeitamente linear, vocês podem ver aqui. E eu botei o mesmo coeficiente para o homem e para a mulher. Então a gente vai observar aí como que as técnicas, os métodos de ordenação lidam nesse caso. Vai ficar fácil de visualizar como que uma informação desse tipo ela é representada aí nos gráficos gerados pelos métodos de ordenação, tá? Então a relação é perfeitamente linear e além disso, cada variável tem o mesmo peso na geração, né, dessa nova variável da poupança. Aí começando então com a nossa análise exploratória, a primeira coisa eu vou trazer, lembrando, a análise exploratória trata dos dados apenas as variáveis mensuradas relacionadas aos objetos, né? Então, a primeira coisa, vamos plotar aqui a idade do homem, né? Como é uma variável só, então seria como se fosse um eixo só, e também a idade da mulher, né? Um outro eixo independente. Então aqui cada triângulozinho representa um homem, tá? Desse dataset e a idade correspondente dele, né? Quando tem algum homem, né? São dois homens aqui que têm a mesma idade, eles estão representados por dois triângulozinhos, e aqui tem três homens com a mesma idade. E esse xizinho aqui, cinza, ele é a média desses valores, tá? Então a idade média nesse dataset dos homens é de 41 anos. E aqui eu também estou apresentando a variância, tá? Isso aqui é uma informação, vai ser mais importante mais para frente, mas então se a gente for avaliar apenas essa variável isoladamente, assim no seu estado natural, a variância, a média é de 41, tá? E a variância é de 49 anos ao quadrado. A variância é uma medida quadrada, tá? E para a idade da mulher é a mesma coisa, então eu estou plotando aqui, cada triângulozinho virado para baixo é uma mulher, né? E aqui está a média, e a variância no caso das idades das mulheres é de 33,6 anos ao quadrado. Agora, fazendo uma pequena modificação dessa figura original, eu estou evidenciando também a cidade, tá? Lembrando que essas cidades elas foram atribuídas aleatoriamente, então, a princípio, assim, eu não esperava ver nenhuma relação. A gente vai investigar se existe uma relação, tá? Mas então temos 5 homens que vivem aqui na cidade A e o restante na cidade B, né? E como são casais, então também temos 5 mulheres que vivem na cidade A e o restante vive na cidade B. Agora eu estou adicionando, além aqui dos homens e das cidades, eu estou adicionando uma cor que representa os casais, tá? Então lembrando que para cada homem existe uma mulher, né? Então aqui, por exemplo, este homem com a idade de 30, que é a cor amarela, ele está casado com essa mulher aqui de 38, né? O outro homem 31, ele está casado com essa mulher de 34. Pela cor a gente consegue ver quais são os casais formados, né? E agora a gente pode então construir um gráfico, né? Um gráfico cartesiano aqui, onde a idade do homem ela está presente, né, aqui no eixo X e a idade da mulher está presente no eixo Y. E agora cada casal aqui está agrupado, né? Então aqui o homem da idade 30 ele é casado com a mulher de idade 38,
né? Então, um homem de idade 30 com uma mulher de idade 38. Né? A gente pode até... Essa figura aqui ó, é um gráfico bem simples, né? Um scatter plot, chama em inglês, né? XY, coordenadas XY. É um dos gráficos mais simples, mais comuns que a gente encontra. Mas a gente pode verificar aqui, se a gente for correndo ao longo do eixo X, vão aparecer os homens nessa mesma ordem. Eu fiz uma pequena animação aqui para mostrar, então tá lá, ó. Pela cor a gente vê que são os mesmos homens que vão aparecendo aqui nesta ordem. E a gente pode fazer o mesmo exercício aqui para o eixo Y, que é a idade das mulheres, então as mulheres também vão aparecer na mesma ordem, tá? Aqui eu estou vindo de cima para baixo. Então é só para fazer assim uma recapitulação, né, desse tipo de gráfico, o que ele significa. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer com esses dados é a construção daquela matriz de distância que eu comentei algumas vezes nos primeiros slides. Então, essa matriz é uma matriz quadrada, tá? Então, ele está correlacionando cada casal com todos os outros casais, né? E ela pode ser representada como uma matriz totalmente preenchida, mas o que acontece é quando eu estou comparando o casal 1 com ele mesmo, essa distância é igual a zero, né? Porque é exatamente a mesma informação. E a distância do casal 1 para o casal 2 é igual à distância do casal 2 para o casal 1, depende da ordem dessa comparação. Então, por isso, de uma forma assim simplificada, e inclusive em métodos computacionais para poupar memória, a gente costuma omitir essa diagonal principal aqui, porque ela vai ser toda igual a zero, e também o que é chamado triângulo superior aqui, porque ele é informação espelhada, é informação repetida. Né? E nesse caso, eu estou tratando aqui de distância euclidiana. Tá? Então, é a distância, como eu falei na introdução, como se você estivesse medindo aqui a linha. Na verdade, é exatamente isso, é a medida dessa linha que liga, por exemplo, dois casais aqui. Ok? Então, calcular essa distância é bem simples, vocês vão encontrar fácil essa equação. Então, essa matriz aqui representa a distância entre casais expressa aqui pela métrica euclidiana. E o que a gente observa já aqui nessa figura, nessa matriz, é que tem alguns valores que estão zerados aqui no meio. O que isso significa? Isso quer dizer que o casal 5 e o casal 10, eles são iguais, tá? O que eu quero dizer? Também o casal 6 e o casal 12. O que eu quero dizer com eles são iguais? Quer dizer que, ou similares, lembra na definição lá de distância? A distância do casal 5 para o casal 10 é igual a zero, e a distância do casal 6 para o casal 12 também é igual a zero. Porque, nesses dois casos, a idade dos homens é igual e a idade das mulheres também é igual. Então, neste sistema de coordenadas específico, esses dois casais, assim como esses dois casais, eles são idênticos. Tá? Então, a partir deste ponto de referência, eles são idênticos. E por isso, a distância entre eles é igual a zero. Por enquanto, a gente vai guardar essa matriz aqui para utilizar mais para frente, mas foi mais uma forma também de a gente revisar esse conceito da distância euclidiana, que vai ser útil aqui no primeiro método que eu vou utilizar, que é chamado de K-means clustering, ou clusterização do tipo K-means, tá? Esse é o método de clusterização não supervisionada. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou falar para o algoritmo se essas amostras pertencem ao grupo ou não. Eu vou deixar o algoritmo descobrir isso sozinho. Então é isso que eu estou falando por agrupamento natural. Então eu quero ver se em função dessas variáveis contínuas aqui, idade do homem e da mulher, existem grupos que se formam naturalmente. Tá? E até por isso eu trouxe agora aqui os casais sem cor, porque eu não quero que a cor influencie de algum jeito assim na nossa forma de visualizar esses dados. Vamos lembrar que quando a gente está analisando dados assim de um estudo, a gente não tem nenhuma indicação assim colorida ou alguma outra forma de diferenciar os dados numa plotagem. Então é importante assim, é bom sempre voltar a essa ideia de que a gente não sabe nada sobre esses dados além, né, das coordenadas deles. Então por isso eu trouxe as imagens aqui, os casais sem a definição de cor. E a ideia do K-means clustering é que a gente supõe, esse método a gente tem que dizer para ele quantos clusters a gente espera encontrar, tá? Vamos dizer aqui, né, que para o nosso exemplo, se vocês forem até ver aqui visualmente, esses dados eles formam dois grupos, né? Tem esse vão aqui no meio. Então eu poderia supor aqui, poxa, aqui tem dois grupos que se formam naturalmente, um aqui de casais mais jovens e outro de casais mais velhos.
Então, para ver se essa informação procede, e principalmente para conseguir agrupar, para dizer assim, esses aqui são os casais do grupo 1 e esses aqui são os casais do grupo 2, é para isso que serve, né, esse método, assim como outros, mas esse é um dos métodos mais simples de clusterização não supervisionada. Esse método funciona assim. Primeiro a gente define quantos clusters a gente pretende encontrar, vamos dizer 2 clusters, tá? E aí esses 2 clusters eles recebem um ponto que é chamado de centroide, tá? É como se fosse um ponto que não necessariamente é um ponto real, assim, é um casal imaginário que serve para agrupar os demais, tá? Esses 2 pontos eles são inicializados aleatoriamente aqui na figura, né? Ou no sistema cartesiano. Isso quer dizer que se eu for rodar esse algoritmo mais de uma vez, cada vez, esses 2 pontos vão ser inicializados em um ponto, uma posição diferente aqui da figura, do gráfico. Tá? Mas esse é um método iterativo e a cada iteração esses pontos vão migrando, esses centroides, até que eles encontram uma posição estável. Tá? Então, depois que esses pontos imaginários, né, os centroides iniciais foram posicionados no gráfico, na primeira etapa desse algoritmo, eu vou ver quais são os pontos mais próximos para cada um desses 2 centroides, tá? Mais próximos em função dessa medida de distância, né? Nesse caso aqui é a distância euclidiana. Então eu fiz uma representação assim aqui que os casais que estão marcados com esse x verde, eles estão mais próximos desse centroide. Por isso, nessa primeira iteração, eles são alocados a este cluster. A mesma coisa aqui com os casais que estão anotados com o x azul. Aí na sequência do algoritmo, os centroides eles vão migrar para a região central ou para um novo centroide que é representado pela média de todos esses pontos aqui que fazem parte deste grupo. Então o centroide verde ele vai migrar mais ou menos para cá, que seria o ponto central entre todos esses pontos verdes, e o centroide azul migra para cá. Aí na segunda etapa a gente começa a fazer esses cálculos de novo. Então a gente vê de novo, apaga todas as associações e vê quais são os novos casais que estão mais próximos de cada um dos centroides. Então, nessa segunda etapa iterativa, nós teríamos a formação desses grupos. Os centroides migram de novo e assim por diante até que um critério de parada é alcançado. Esse critério pode ser, por exemplo, um número definido de iterações, ou então até que esses centroides, ou a associação deles aqui, como cada casal é categorizado, ele não mude mais, a partir do momento em que o processo alcançou uma estabilidade. Uma forma de mensurar esse processo é através do que é chamado de distância intracluster, que ela é definida simplesmente como o somatório do quadrado da distância de cada ponto aqui que foi associado a esse centroide para o centroide. Tá? Então eu posso definir aqui qual é a distância intracluster para esse grupo e a distância intracluster para esse grupo. Tá? E por que isso é importante? Porque, como eu falei, esse processo ele depende da gente dizer quantos grupos vão estar presentes aqui, quantos grupos a gente espera encontrar. Isso nem sempre é evidente aqui na figura, até foi fácil a gente chutar 2, mas nem sempre, assim, ainda mais com dados multidimensionais, não é fácil a gente fazer essa superposição. O que acontece? Se eu colocar mais um grupo aqui, por exemplo, se eu tivesse inicializado esse processo com 3 grupos, de repente eu ia ter essa formação aqui, tá? Esses 2 pontos aqui, um que era do grupo verde e outro que era do grupo azul, agora eles estão alocados a esse grupo laranja. Então isso altera a distância intracluster, nesse caso aqui, dos 2 grupos, né? Porque agora este ponto aqui não faz parte do grupo azul. Então a distância intracluster do cluster azul vai ser um pouquinho menor do que se tivesse apenas 2 grupos. Então, uma forma de definir a quantidade de grupos da análise é repetir esse processo para diferentes números de grupos e aí ir avaliando como evolui essa métrica aqui, tá? E aí, no caso, a gente até estaria somando a distância intracluster de todos os clusters, tá? Então, para 2 grupos, a gente somaria a distância intracluster do grupo verde mais a distância intracluster do grupo azul. Para 3 grupos, a mesma coisa, aí considerando também esse cluster. E quando a gente plota, então, um gráfico com o número de clusters versus esse somatório da distância intracluster, a gente tende a ver uma figura desse tipo aqui. Tá? Esses aqui são resultados reais, inclusive baseados nesses dados ali. Então a gente vê que com um cluster só teve uma distância intracluster, que é chamada até soma de quadrados,
sum of squares, por isso SS, com o grupo sólido tende a ter um valor mais alto, né? E esse valor ele tende a cair, e aqui seria no caso de dois grupos, né? Só que acontece que, assim, a cada grupo novo que a gente adicione, o valor da soma de quadrados vai ser menor, né? Porque eu vou ter um centroide potencial mais próximo de alguns dos dados, tá? Inclusive, se você gerar um número, usar esse número aqui de grupos igual ao número de amostras, esse valor de soma de quadrados vai ser igual a zero, porque aí cada grupo é o seu próprio cluster, né? Mas a gente costuma ver, às vezes não é tão evidente, mas neste caso foi. Isso aqui, ó, que é uma quebra bem significativa, né? Então, a partir daqui para frente, essa medida da soma de quadrados, ela não diminui mais tanto, né? A maior queda que ocorreu foi nessa mudança aqui. Isso aqui a gente costuma chamar de cotovelo, tá? Tanto que esse é o método do cotovelo para determinar o número de clusters. Então, de acordo com esta figura, nós iríamos escolher que o número de grupos que se formam naturalmente com esses dados, com esse dataset, é igual a 2. A gente pode formar 3 grupos, 4, 5 ou mais? Pode. Mas a partir daqui, esses grupos não são mais tão evidentes. Então, a principal diferença que ocorre quando a gente está comparando apenas dois grupos. Um outro método utilizado para determinar o número de clusters e associação de cada objeto a um cluster é chamado de Partitioning Around Medoids, ou PAM. Eu não vou entrar em detalhes sobre o cálculo relacionado a este score, mas o que a gente tem como resultado é um gráfico desse tipo aqui, tá? E aqui foi feito com os mesmos dados dos casais para geração de dois grupos. Então a gente vê aqui que no gráfico, cada grupo ele é apresentado de uma cor diferente e cada linha dessa aqui representa um dos casais dos dois grupos que foram gerados, né? Então a gente tem aqui 10 casais pertencentes ao primeiro grupo e mais 10 casais pertencentes ao segundo. E esse score aqui, vocês até veem essa linha tracejada, essa linha ela é definida como se fosse um threshold. No cenário ideal, se esses grupos estivessem muito bem definidos, a gente tenderia a ver que todos os casais eles estão acima desse threshold. Então, essas duas linhas aqui no final e também essas no final aqui, elas estariam acima do threshold. Tá? Esse seria o cenário ideal. Na prática, é muito difícil que isso aconteça. Então, a gente vê alguns casais que estão um pouco abaixo do threshold, que são casais em que o método ficou meio em dúvida. Mas o importante dessa figura, então, é que a gente observe que todos os grupos formados devem ter pelo menos uma amostra, um objeto, né, acima desse threshold, mas de uma forma ideal, todos os objetos tenderiam a estar acima do threshold. E a gente repete, então, o método para diferentes números de grupos, como foi feito ali no método K-means, e observamos então os resultados. A gente vê que para o grupo 3 nós tivemos um grupo grande aqui formado por o maior, né, formado por 10 casais, depois um outro grupo com 5 e outro grupo com mais 5, né, mas aí a gente tem valores bem pequenos aqui, esse aqui quase igual a zero. Inclusive o que pode acontecer nesse método é que a gente observa que tem alguns objetos que eles ficam com um score negativo, tá? Esses aqui são tratados como objetos em que possivelmente o método agrupou no grupo errado, tá? Então são possíveis, sim, são mais evidentes fontes de erro, tá? Para determinação do número de grupos. Então, de uma forma geral, o que a gente costuma fazer é uma análise conjunta, tá? Você pode optar por esse caminho. Primeiro fazer uma análise utilizando K-means e ali o gráfico, o método do cotovelo, e também trazer junto esse particionamento ao torno dos medoides, né, que é o nome do método aqui, e fazer uma análise conjunta, né? Nesse caso aqui, eu também estaria escolhendo que o número ideal de grupos é igual a 2, né? Aqui esses scores começaram a ficar muito baixos, então nesse caso aqui até ficou mais evidente, né, por exemplo, dos casais, como é um dataset pequeno, com poucas variáveis, ficou fácil de interpretar. Mas nos demais datasets a gente vai encontrar situações um pouco mais difíceis. Então, por isso você vai ver, inclusive, que é assim, importante fazer essas duas análises, tanto com K-means quanto com o PAM aqui, porque às vezes o K-means ele não é suficiente para a gente tomar uma decisão. A partir daqui, inclusive, eu vou estar
classificando todos os datasets com base nessa métrica aqui, né, nesse método PEM. Então, além do grupo que foi medido, né, que seria a cidade, o grupo que veio lá, faz parte do meu dataset, eu também vou estar criando essa nova variável a partir daqui, que é o grupo que foi descoberto utilizando o método, né, PEM. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui eu vou repetir a figura dos casais, e eu estou mostrando, então, aqui as cidades, que é o contorno aqui dos símbolos, né? Então, a cidade A está aqui no centro e a cidade B são os demais dados, mas eu também estou mostrando através da cor quais foram os grupos que este método formou. E a gente vê, né, inclusive, que ficou bem evidente aqui essa separação. Então, o método foi eficiente para fazer a separação dos dados em função dos próprios valores, né, das variáveis contínuas que representam os objetos. E a partir daqui eu também vou estar mostrando isso aqui é chamado de matriz de confusão. Não é exatamente uma matriz de confusão, mas aqui está mostrando que eu estou comparando aqui o agrupamento que foi feito utilizando o método, né, PEM, e o agrupamento que estava presente já nos dados, que seriam as cidades. Então, fazendo essa comparação, eu vejo que 8 casais que estavam na cidade B, elas foram colocadas no grupo 1, né? Então, que seria esses 8 casais aqui, né? E 2 casais que estavam na cidade A, elas foram associadas também ao grupo 1. Então, são esses aqui, aquele casal que tem 2 casais que têm a mesma idade para homem e para mulher, por isso aparece um ponto só, né? Eles estão sobrepostos. E dá para fazer uma análise similar aqui para outra coluna, né? Então, 7 casais da cidade B foram parar no grupo 2, são esses 7 aqui, e mais 3 casais da cidade A também foram parar no grupo 2. E a cor representa a proporção aqui na linha, né? Então, quanto mais escura a cor, seria como se uma maior proporção de pessoas aqui, de casais da cidade A, por exemplo, tivessem ido parar no grupo 2, né? Como essa cor é mais escura, então isso indica que essa proporção é maior do que essa. E de fato é, né? Porque 3 de 5, que é o total, aqui na linha, é maior do que 2 de 5. E agora a gente pode começar a avaliar como que essa... Rapaz, que figura bonita. Eu adoro isso aqui, eu adoro fazer gráfico bem colorido. A gente pode começar a verificar como que esses grupos, né, como que eles se relacionam, que tipo de relações a gente consegue descobrir dentro desses dados que a gente está avaliando. Então, nessa figura aqui, que é o do Hierarchical Clustering, né, primeira coisa aqui, embaixo você vai encontrar os 20 casais, tá? Eles estão ordenados de uma forma que fica mais fácil de plotar essa figura. E os únicos dados que eu passo aqui para esse algoritmo, né, para esse método, são essa tabelinha aqui, que tem a idade, né, dos casais. Inclusive, vocês vão ver aqui que eu botei uma codificação de cor. Então, a cor azul aqui é a idade de 30, que era a menor idade no dataset, né? Esse aqui, aparentemente, é 30. Esse aqui acho que é um pouquinho mais claro, então esse aqui deve ser 30. Né? E o vermelho é a idade máxima, que é de 50. E aí, aqui no meio tem um gradiente, né? O famoso gradiente. Então, aqui cada casal está representado, né, com as suas idades codificadas por cor. É a única informação que eu passo para esse algoritmo. Aí, ele sozinho, ele determina essa figura que está aqui em cima, que chama dendrograma. Isso aqui é bem parecido com uma árvore genealógica, né? Então, essa figura aqui, ela mostra qual é a distância para cada um dos casais aqui. Então, a coluna vertical aqui é uma medida de distância, tá? E aqui vocês vão verificar, por exemplo, esse casal aqui, ó, esses 2 casais, eles têm uma distância igual a 0, essa linha vertical aqui, horizontal, né? Esse aqui é aqueles casais 5, 10 lá, que eles têm a mesma idade. Inclusive, se vocês verem pela cor aqui, é exatamente a mesma cor. A mesma coisa aqui, ó, casal 6 e 12, eles têm uma distância igual a 0, tá? Esse método aqui, ele começa unindo primeiro os casais mais similares entre si. Então, nesse caso, ele faria primeiro essas 2 uniões. E aí, sempre que ele une 2 casais, ele cria um novo casal imaginário, hipotético, assim, que seria a média dos 2, sabe? E aí ele vai procurando os demais casais que são mais parecidos, né? Então, depois desses 2 aqui, provavelmente ele uniu esses 2, que são a menor distância. Acho que esses 2 é a mesma coisa,
né? E aí ele vai fazendo essas uniões, então, até resultar nessa figura final. E o que a gente consegue observar aqui, né, são a formação aqui de dois grupos, né? Esse grupo grande aqui está representado pelo PM2 e esse outro grupo vermelho aqui. Uma coisa importante é que essas cores aqui eu não passei para o algoritmo a priori, eu não falei para o algoritmo que esse aqui é um grupo, né, com esse nome e esse aqui é outro grupo com esse nome, e nem as cidades. Essas cores eu botei a posteriori, então depois que o algoritmo construiu esse dendrograma, eu botei a cor indicando quais eram os grupos de cada casal. Então é só uma forma aqui de evidenciar que o algoritmo do Hierarchical Clustering ele também foi capaz de reconhecer a formação desses grupos. Tá? E essa medida aqui exata, às vezes nesses gráficos aqui até tem uma escala aqui do lado, ela é um pouquinho difícil de ler, sabe? Mas eu acho que essa figura ela é mais relevante para fazer comparações, né? Ou comparar medidas relativas, né? Então a gente consegue ficar evidente assim que existe uma separação grande entre esses dois grupos, né? Porque essa distância intragrupo aqui, ela é igual à distância extragrupo, por assim dizer, né? O tamanho aqui dessa coluna, esse aqui é até um pouquinho maior. Né? Então, isso aqui representa aquele vão que aparece na figura. Então, é uma outra forma assim, de evidenciar a formação de grupos, e aqui fica até um pouquinho mais fácil de mostrar. Assim, por exemplo, aqui dentro a gente tem a formação de mais um grupo. Né? Ó, tá vendo que esse aqui é um grupo só e depois ele se liga com isso aqui. Aqui dentro a gente poderia dizer que tem um grupo, mais dois e mais um isoladinho aqui. Tá? Essa figura aqui permite várias interpretações, né? Porque vocês estão vendo que eu estou achando outros grupos aqui, depende muito do threshold que você utiliza, que seriam, vamos supor aqui, passar uma linha tracejada dizendo esse aqui é o threshold, né? Então, geralmente, a figura em si ela não é muito utilizada, ou esse método, né, para definir número de clusters, de grupos e tal, mas ela é interessante, né, como eu falei, para fazer essas comparações relativas, né? E vocês vão ver também que ele gerou uma relação entre as duas variáveis, tá? Mas isso aqui, nesse caso, não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, né? Na verdade, porque são só duas variáveis. Então, ele determinou qual é a distância entre essas duas variáveis. Mas para os outros datasets, a gente vai ver a formação de algumas estruturas interessantes aqui. Né? E aí, só chamando a atenção aqui, né? Por exemplo, eu estou pegando esse grupo aqui que foi formado e comparando com essa figura que estava no slide anterior. Então a gente vê que a formação desse grupo aqui, né, ele é exatamente igual a esse grupo aqui, ó. Né? Então ele tem as amostras, os casais 5 e 10, que, né, que estão sobrepostos aqui, mais o 8, o 16 e o 13. Então vocês veem que as informações elas são muito parecidas, né? Esse aqui é um grupo, esse aqui é o outro grupo, que está aqui, e essa amostra isolada aparece aqui. Né? No caso do vermelho, então esse grupo grande aqui, provavelmente esse aqui. Na verdade, a gente até consegue conferir que é isso, né? Por causa das cidades. Então a gente vê que esses pontos todos são vermelhos, né? Mas o contorno é cinza. Então, exatamente essas amostras aqui, ó, que são PEM1 e cidade B. E esse que ficou um pouquinho mais isolado é PEM1 e cidade A. Né? Então essa figura também é bem interessante para observar relações entre os objetos que pertencem ao estudo e eventualmente a gente até consegue estabelecer algumas relações entre as próprias variáveis. Então finalmente chegamos aí nos métodos de ordenação e vamos falar primeiro do mais simples deles, que é o PCA. A ideia do PCA, então, primeiro, ele é uma técnica de análise exploratória, então ela trata apenas dos dados originais, que representam os objetos de estudo, né? Então a gente só vai levar em consideração a idade do homem e a idade da mulher. E o objetivo do PCA é construir novos eixos sintéticos de forma que a maior quantidade da variância dos dados esteja concentrada nos primeiros eixos. Na verdade, ele vai construir vários eixos e a variância ela vai estar presente em ordem decrescente nesses eixos, tá? Mas vamos ver o que isso quer dizer. Então, para começo de conversa, aqui são os dados originais, essa aqui é a variância presente no eixo x original, né, 49,84, e a variância originalmente presente no eixo y de 33,63. Então, para a construção do PCA, a gente começa construindo um primeiro novo eixo sintético. Esse novo eixo vai ser representado por uma reta que passa por esses dados
E o primeiro ajuste que essa reta deve sofrer é na questão do posicionamento horizontal e vertical dela, né? No PCA, essa regra ela é fixada para que ela passe exatamente pelo ponto médio das variáveis originais. Então, esse ponto, essa estrela aqui, representa exatamente a média da idade do homem e da idade da mulher. Esta aqui vai ser a origem, a nova origem desse novo sistema cartesiano aqui. Então, esse novo eixo, o ponto central, aqui, o ponto, né, que a gente anotou aqui com essa estrela, vai ser o valor zero desse novo eixo. Os valores para cá vão ser negativos e os valores para cá vão ser positivos. Segundo ajuste que a gente deve fazer nessa reta é na questão do ângulo. E para acertar o ângulo dessa reta, nós fazemos isso tentando minimizar uma medida, que é a distância ortogonal dos pontos para esse novo eixo, tá? A distância ortogonal porque é a distância, né, marcada aqui por um ângulo reto, então, dos pontos originais para esse novo eixo. Aqui eu só representei alguns pontos, tá? Mas a gente tem que fazer isso para todos os pontos. Então, a gente deve ir rotacionando essa reta de forma a minimizar a soma dessas distâncias. E talvez vocês lembrem de algo parecido com isso aqui, que é na construção da regressão linear. No caso da regressão linear, nós também tentamos minimizar a distância dos pontos para a reta, né, que está sendo construída, mas na regressão a gente utiliza essa outra distância aqui, que é paralela ao eixo y, porque aí nós estamos tentando modelar y em função de x. E não é o caso aqui. No PCA a gente não está tentando fazer uma relação de y como função de x. Nós consideramos as duas retas ou as duas variáveis como se elas fossem independentes. Então, no momento que está fixado esse primeiro eixo sintético, que ele é chamado inclusive de PC1, nós traçamos o segundo eixo sintético, que é, pura e simplesmente, uma outra reta ortogonal a esse eixo original, passando pela mesma origem. Então, a estrela agora vai ser o ponto 00 dessa nova origem. E esse aqui, que é o PC1, vai ser o nosso novo eixo X, e o nosso novo eixo Y é o PC2, essa outra reta aqui. Então, feito isso, eu vou fazer uma cópia dessa figura, porque agora basta a gente rotacionar esse gráfico para que o eixo X fique na horizontal e o eixo Y fique na vertical, como a gente está acostumado. Então, o que eu faço aqui com essa animação. Esse aqui já é o PCA resultante, então agora basta a gente fazer uma limpeza na figura. Até aqui é o PCA, eu vim mostrando o PCA construção manual dele, e esse aqui é o PCA que foi calculado matematicamente, e depois eu só plotei os resultados. Tá? Eu vou fazer essa animação aqui de volta para vocês verem que a posição dos pontos ela não muda. Tá? Então o eixo eles continuam sendo também, né, nas mesmas posições, horizontal e vertical, e a posição dos pontos ela não muda, principalmente a relação entre os pontos. Né? Na verdade aqui na animação eles até não estão exatamente, né, na mesma posição, mas tenta vocês aí fazer essa animação no PowerPoint. Então é importante lembrar que o PCA ele não muda os dados. Tá? Ele só faz essa rotação e translação, na prática é isso que acontece, para representar os dados em um novo sistema de coordenadas. E vocês também devem ter prestado atenção que na hora que eu fui fazer a rotação aqui do gráfico, ocorreu também um espelhamento, né? Por isso aqui que o texto está invertido. Esse espelhamento eu fiz aqui na animação para que os dados coincidissem exatamente com o PCA calculado, mas ele acontece matematicamente, eu não consegui encontrar a justificativa para isso. Então aqui, né, se a gente olhar para essa estrela aqui, ela continua sendo, né, a média dos valores originais, e nesse novo eixo de coordenadas, então ela representa o ponto 00. E algumas características que a gente pode observar depois que o PCA foi construído é que se nós agora traçarmos, nós fizermos a regressão linear dos pontos nesse novo sistema de coordenadas, nós vamos encontrar que A, né, o coeficiente linear ele é igual a zero, e o intercepto ele também é igual a zero. Ou seja, a reta, né, resultante, ela passaria aqui pela origem, né, e ela não teria nenhum ângulo. Isso indica que no novo sistema de coordenadas, os dois eixos eles são independentes, completamente independentes, então não existe correlação entre eles. E isso acontece porque, se vocês observarem aqui no gráfico original, existe uma correlação, né? Existe essa tendência de quanto maior a idade do homem, maior será a idade da mulher. Acontece que durante
a construção do PCA, essa correlação ela é incorporada ao eixo. Tá? E aí o eixo, então, quando você termina um PCA, todos os eixos resultantes eles são independentes entre si. Isso é uma informação importante, é uma independência entre todos os eixos. Aqui não existe, aqui existe uma correlação. Outra informação importante, e na verdade essa é uma das razões pelas quais a gente faz PCA para começo de conversa, é que no gráfico original, nós podíamos ver aqui que no eixo X nós tínhamos a variância de 49, né? Isso representava 59% da variância total, que é esse valor somado com esse. Ou seja, o eixo X tinha 59% da variância e o eixo Y tinha o restante, então cerca de 41%. No PC, depois do PCA construído, o que a gente observa é que a maior quantidade da variância está presente no PC1, tá? E aqui eu tenho o valor de 94. Esse primeiro valor é a variância presente nesse eixo e o segundo valor é a variância acumulada. Então, como esse é o primeiro eixo, né, o acumulado continua sendo 94, mas quando eu considero o PC2 também, a variância soma 100%. Então, aqui eu tenho 94% da variância e no eixo, no PC2 aqui eu tenho o restante. Então, toda variação que independente, né, a variação que tenha essa correlação incorporada ao eixo, ela representa 94,12% da variação dos dados. Então, a maior quantidade de informação agora sobre esse dataset, ela está presente nesse eixo. Se você, inclusive, aqui for avaliar, né, nesse novo sistema de coordenadas e verificar os valores aqui, calcular a variância, você vai obter a variância de 78. Aqui era de 49. Mas é importante até comentar aqui que os valores que a gente observa aqui, eles não têm lá um significado muito absoluto, tá? Eles são valores meio abstratos. Porque esses novos eixos, então, eles são uma combinação dos eixos originais. Então, aqui no eixo, no PC1, eu tenho tanto um pouco da informação da idade do homem quanto da mulher. Os valores em si, eles não significam muita coisa. É uma coisa que a gente vai observar, como eu comentei, ele vai estar centrado, os pontos vão estar centrados em 0, 0, mas o importante, principalmente desses gráficos, é observar as relações mesmo, é bater o olho assim e ver se a gente consegue encontrar informações sem levar muito em consideração o valor dos eixos, a não ser esses valores aqui, que eles são até mais relevantes do que as informações contidas aqui nos eixos. Outra informação interessante que resulta da construção de um PCA são essas estatísticas aqui. Tá? Isso aqui são chamados de loadings. Isso aqui quer dizer que no PC1 nós temos um loading de menos 0,781 unidades do eixo original H, né? Ou seja, no caso aqui seria anos, né, de homem, e menos 0,624 de anos de mulher. Isso aqui são chamados de eigenvectors, inclusive. É uma nomenclatura que vocês vão encontrar com bastante frequência quando se fala de PCA. E esses valores, o que eles querem dizer é que se eu voltar aqui no gráfico original, a partir desse ponto central, e traçar um vetor desse comprimento no sentido do eixo de homem, e somar com outro vetor desse comprimento no sentido do eixo da idade da mulher, o vetor resultante é o PC1, é chamado de PC1, que é o vetor que serve de base para a construção do novo eixo sintético, chamado de PC1. Então, ele é exatamente esse aqui. Quando eu faço aquela rotação, ele vai parar nesse sentido e nessa direção. E a mesma coisa vale para PC2. Outra característica interessante é que se você somar o quadrado, tá, dos valores dos loadings, ele sempre vai dar igual a 1. Isso aqui é uma padronização que é feita na construção do PCA, porque teoricamente esse vetor poderia ser o dobro do tamanho, esse aqui também seria o dobro, a soma continuaria sendo um vetor que serviria de base para construir PC1. Mas durante o cálculo é feita essa padronização. Mas outra coisa é que na construção do PCA, então, são construídos vários eixos sintéticos. Mas quantos exatamente? O PCA sempre constrói o mesmo número de eixos sintéticos que estavam presentes nos dados originais. Então, neste caso aqui, nós temos duas variáveis, né? Então, o PCA resultante, ele também constrói dois PCs. O importante é que sempre no último PC ele vai somar essa quantidade de 100%, ou seja, não há nenhum desperdício de informação, nenhuma informação é descartada, ela é apenas ordenada para que ela esteja presente aí numa ordem decrescente de variância.
E para que serve o PCA, afinal de contas, né? Porque nesse caso aqui, eu peguei um gráfico, gerei, rotacionei ele, gerei esse outro gráfico, que tem as informações aqui, mas enfim, para que ele serve? Nesse caso aqui, ele até não vai servir para muita coisa, porque eu estou falando de um dataset com duas dimensões e transformei ele num dataset de duas dimensões. Mas, para datasets de multidimensionais, vamos supor que eu tenha 10 variáveis, então de repente eu posso concentrar a maior parte das informações em apenas dois PCs. E aí eu consigo plotar uma figura bidimensional para representar os dados originais. Nesse caso, se eu quisesse fazer isso, eu podia colapsar essa informação toda apenas em um PC, porque um PC só já tem 94% da variação dos dados, ou seja, 94% da informação está aqui. Então eu poderia simplesmente descartar o PC2 e representar cada um dos 20 casais apenas com a coordenada dele ao longo de PC1. Essa é uma forma de resumir os dados originais em um número menor de dimensões. Lembra daquela analogia que eu fiz com a fotografia, né? Então a gente vai estar pegando um objeto tridimensional com 3 dimensões e colocando as informações mais relevantes em uma foto com 2 dimensões. Há perda de informação? Há, mas a gente escolhe um ângulo, né, uma origem de onde estiver essa fotografia de forma a preservar a maior quantidade possível de informações. E no caso da foto, inclusive, também com fim de visualização. E ainda sobre fotografia, a gente pode falar, né, que um objeto tridimensional, mesmo que a gente use um PSA, que é um novo ponto de origem, né, de referência, o número de PCAs que vão ser gerados a partir desse objeto continua sendo igual a 3, né, 3 dimensões. A gente muda de origem, mas ele continua gerando 3 informações, três dimensões. Mas a gente procura um ângulo, né, um ponto de vista de forma que essa terceira dimensão, para a finalidade, ela seja praticamente negligenciável. E por fim, como eu comentei, né, o mais importante é que as relações entre os dados continuam existindo aqui. Então, né, a gente viu nas técnicas de clusterização que foi possível agrupar os dados aqui em dois grupos. Como só houve uma rotação, né, não houve nenhuma deformação dos dados, esses dois grupos continuam existindo aqui no PCA. E o mais importante é que eles também continuam existindo aí, né, na maioria dos casos, mesmo quando eu descarto um dos PCs. Porque a maioria da informação está concentrada aqui, então eu ainda consigo ver esses dois grupos aqui. E principalmente para gerar insights, né, visuais sobre os dados, é para isso que essas técnicas servem, por isso que elas são tão importantes. Agora vamos falar de análises discriminatórias. Então vamos lembrar que o objetivo dessa análise é correlacionar as variáveis medidas dos casais, né, essas variáveis contínuas, com algum grupo, algum agrupamento. E primeiro eu vou fazer em função das cidades e depois em função dos grupos PEMs que foram descobertos pelo algoritmo. O método de ordenação que eu vou estar falando é chamado de CDA-ULDA, tá? Canonical Discriminant Analysis ou Linear Discriminant Analysis. De acordo com as revisões que eu apresentei, que eu consultei, esses nomes significam a mesma coisa. E o objetivo desse método de ordenação é também, né, girar esse gráfico aqui, mas ao invés de eu estar tão preocupado assim com a variação desses valores, né, ou dos eixos aqui, como é no caso do PCA, aqui eu vou girar de forma a acentuar a diferença entre os dois grupos, para verificar quais dessas variáveis são mais distintas, ou assim, são as principais responsáveis pela diferenciação entre os dois grupos. Então, esse método ele funciona da mesma forma, traçando aqui um novo eixo, né, sintético, e o que ele busca fazer é o seguinte, ele pega os dados dos dois grupos, né, e faz a projeção ortogonal para esse novo eixo. E o objetivo do método é, primeiro, né, a gente faz a projeção e calcula a média e também o desvio padrão, tá, dos dados nesse novo sistema de coordenadas. Aí a gente faz isso para os dois grupos, tá? E o que o método tenta fazer é separar o máximo possível as duas médias, deixar elas o mais distante possível, né? Então ele vai girando aqui esse novo eixo até encontrar essa situação onde eles estão mais distantes que os dados permitem, né? E ao mesmo tempo diminuir o desvio padrão. Então, né, de acordo com o ângulo dessa curva aqui, essas medidas mudam.
Então, o objetivo é distanciar os grupos e deixar eles o mais compacto possível, né? Nesse caso aqui até não vai dar para deixar muito compacto, principalmente o grupo cinza, porque ele está muito disperso nesse gráfico, né? Nesse estudo que a gente simulou. Mas é isso que o método tenta fazer. Então, ele vai encontrar esse novo eixo de acordo com que ele atenda esses critérios. O resultado do CDA aplicado a esses dados é essa figura aqui. E aqui vocês podem ver, ele até está um pouquinho difícil de visualizar, mas é para ver que esses losangos aqui, esse que está mais no centro, próximo do valor zero, esses dois e mais esse pontinho, são os referentes à cidade A. Eles estão aparecendo um pouquinho diferentes aqui, um pouquinho difícil de ver a cor, porque tem alguns pontos, alguns casais aqui cinza, que estão plotados na mesma posição. Então está um pouquinho difícil de ver, mas são esses os casais da cidade A, esses que eu mostrei aqui. Uma coisa importante é que, diferente do PCA, o CDA ele gera o número de eixos sintéticos que ele gera é igual ao número de grupos menos 1. Tá? Então aqui a gente está tratando de dois grupos, por isso o CDA resultante ele só tem um eixo. Tá? E nesse caso aqui, esse eixo representa 100% dos dados. E aí eu tentei verificar exatamente qual foi assim, a rotação, né, que o método provocou nos dados aqui para resultar nesse gráfico. Tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Eu não fiz exatamente, mas a gente pode ver aqui, por exemplo, esses três pontinhos, eles estão mais ou menos equidistantes, né, nessa figura, então eles devem ser este e este, né? Aí, quando eu faço a projeção nessa linha azul aqui, que é o eixo principal aqui, esse casal preto aqui ele vai parar mais ou menos pertinho desse casal do meio, então é o que eu estou vendo aqui, né? E a gente pode ver que a partir daqui para cá aparece essa nuvem aqui de casais cinzas, que é o que a gente está vendo aqui, mais ou menos, tá? E aqui eu estou plotando também onde estariam presentes as médias, né? Então, mais ou menos, tá? Os casais da cidade A estariam nessa posição e os casais da cidade B nessa outra posição. O CDA, inclusive, ele costuma plotar os pontos médios aqui, que representam, né, os dois grupos ou mais grupos. Só quando eu fui montar essa figura eu não fiz isso, mas nos próximos datasets vocês vão ver que essa representação da média ela aparece no gráfico, né? E aí o que está mostrando aqui, o que são esses dois vetores roxos? Então, eles são os gradientes, tá? Representados pelas duas variáveis originais. Então, o gradiente da idade do homem e o gradiente da idade da mulher. O que isso quer dizer? Como a cidade A ela está concentrada nessa região do gráfico, ou seja, né, à direita do ponto zero, então isso aqui quer me dizer que a cidade B ela é mais influenciada, tá, pelos gradientes da idade da mulher e da idade do homem, de uma forma mais acentuada pela idade da mulher. Então existe uma tendência, tá, de que nos casais da cidade B as mulheres sejam mais velhas do que da cidade A e os homens também, né, como mostra a flechinha aqui, mas o efeito da idade da mulher é mais pronunciado. Isso a gente até pode ver fazendo aqui uma comparação. Então aqui eu fiz uma tabelinha mostrando que na cidade a idade média do homem igual a 39,8 e da mulher é 37. Na cidade B, o homem tem em média 40,7 anos e a mulher 40,4. Então se a gente for observar a mudança aqui da cidade A para a cidade B, na média, né, os homens da cidade B eles são em média 2,3 anos 2,3%, né, de anos mais velhos. E as mulheres, esse efeito é mais pronunciado, como a gente vê aqui, né? E essa diferença, inclusive, se vocês fizerem a conta aqui, ela é exatamente igual a 4 vezes, né? Então, o efeito é 4 vezes mais pronunciado no caso das mulheres, que é exatamente a diferença nesses dois vetores aqui. Se vocês forem ver o vetor que representa o gradiente na idade dos homens, ele vem até mais ou menos aqui a medida de meio, né? Mais ou menos aqui, ó. E o vetor da mulher é mais ou menos até a distância de menos 2, que é 4 vezes o tamanho desse vetor. Então, é exatamente essas informações que vocês estão vendo aqui no gráfico, na figura. E aí eu repeti, então, esse mesmo procedimento, agora considerando os grupos PEMS, tá?
E aqui vai ficar até mais fácil assim de interpretar, porque agora esses grupos estão bem separados, né? Então as médias eles vão aparecer isoladas, então foi possível separar completamente os grupos. No caso das cidades não é possível haver essa separação. Então essa média ela vai estar mais ou menos, né, presente aqui, e o desvio padrão não passa desses valores. A mesma coisa aqui para o outro grupo, para o grupo vermelho, né? E o que a gente observa então aqui é que o efeito é mais ou menos igual, tá? Dos gradientes da idade do homem e da idade da mulher. E existe essa tendência, a gente vê aqui, né, que os casais do grupo 1, eles sejam mais velhos, que é exatamente o que a gente vê nessa figura aqui, né? Fazendo aquela comparação na tabelinha. Então, o homem, se for... Aqui eu estou comparando na ordem dos grupos, né? Mas o gráfico, ele sempre plota o gradiente na direção positiva, né? Então, o que eu vejo aqui do grupo 1, do vermelho aqui para o azul, o homem, a média, né, da idade do homem é menos 27,7, da mulher é menos 21,8, que é o que vocês veem aqui nos vetores, né? O vetor do homem é um pouquinho maior do que o vetor da mulher. Então, só lembrando que nesse caso, né, aqui na tabelinha ele estaria apontando para cá, mas o vetor ele sempre apontando no sentido positivo do gradiente, por isso que a gente vê ele apontando então da diferença do grupo 2 para o grupo 1. E assim como foi lá no primeiro caso, né, como a gente está comparando dois grupos, o eixo que é gerado aqui, né, é um único eixo, porque são dois grupos. Aí um outro método interessante, mas aí a gente dá uma pausinha aqui nos métodos de ordenação, mas vale a pena comentar também sobre as árvores de decisão. O que as árvores de decisão buscam fazer é particionar os dados, tá? Aí sempre, aqui eu não vou estar gerando novos eixos sintéticos, então ele usa os dados brutos para ver se encontra alguma região, algum valor que seja bem distinto que nos permita separar os dados. Então as árvores de decisão elas são mais usadas assim para separar, principalmente quando eu estou pensando em novos valores, tá? Vamos supor que eu pegue um novo casal e eu queira agora determinar em qual das duas cidades, para qual das duas cidades esse casal estaria alocado, né? Vamos supor que eu tenha aqui o registro desses 20 casais, na verdade eu tinha 21, e aí um deles, eu não sei a que cidade ele pertence. Então, com base nos dados dos outros 20, eu posso estabelecer uma regrinha para dizer a qual cidade o 21º casal pertence. Então, nesse caso, o que o algoritmo descobriu foram essas duas regras aqui, que inclusive foram suficientes para particionar o dataset inteiro, né? Aqui ele quer dizer que se a idade do homem for menor do que 45, tá? Se essa condição é aceita, aqui na figura, ele sempre vem para a esquerda, tá? Se não foi aceita, ele vem para a direita. Então, se a idade do homem é menor do que 45, né, dá para ver aqui pelo gráfico, se ela é menor do que 45, ainda não foi possível separar os grupos, né? Todos esses casais atendem essa condição. Mas se ele for maior do que 45, eu já tenho certeza que pertence à cidade B. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Aí, se não atender essa condição, eu vou investigar outra condição. E a outra que o algoritmo descobriu é, se a idade do homem é menor do que 36, então ele é da cidade B, né? Então, 36 vem para cá. Caso contrário, ele é da cidade A, tá? Desconsiderando aí a primeira regra, né? Então, pela primeira regra, eu já vou alocar todos esses casais, e aí na segunda regra, eu só estou considerando os remanescentes. Então, foi isso que eu descobri aqui. No caso aqui dos grupos PEMS, aí é até mais simples, né? Porque investigando uma única variável aqui, foi possível separar os grupos, né? Então, se a idade do homem for menor do que 40,5 anos, que é esse ponto central aqui, né, bem no meio aqui desse vão. Se ela for menor do que 45, os casais pertencem ao grupo 2, né, ao grupo azul aqui. E caso contrário, se for maior do que 40 anos e meio, pertence ao grupo 1. E finalmente chegamos então no método para análise interpretativa. Eu vou estar apresentando aqui o RDA. Então, o objetivo do RDA é encontrar relações entre variáveis que estejam correlacionadas, ou potencialmente, né, correlacionadas aos dados. Então, vai investigar se existe alguma correlação. E aqui vocês podem ver na figura que os casais estão plotados aqui como os losangos, né? Aí ele também está mostrando aqui seriam as variáveis que eu escolhi para correlacionar,
né, com os dados, seriam as cidades e também aquele valor da poupança que eu apresentei no primeiro slide. E também está mostrando aqui os gradientes, né, como esses xizinhos aqui, nas variáveis que medem, né, que classificam ou que categorizam os casais. O RDA, inclusive, ele possui mais de um tipo de escalonamento, né, aqui eu estou mostrando esse escalonamento focado na distância e outro baseado na correlação. E, se eu não me engano, até existem outras medidas possíveis, mas a única diferença entre eles é uma razão de escalonamento mesmo, né? Então, o quanto, qual multiplicador eu estou aplicando aqui aos valores para evidenciar uma ou outra relação. Nas revisões, até vocês vão encontrar que tipo de leitura é possível fazer, tá? De acordo com o escalonamento. Em alguns deles, algumas leituras não são possíveis. E nessas apresentações eu vou focar só nesse gráfico aqui de correlação, que é o escalonamento 2. Tá? Então vamos lembrar aqui que eu fiz esse ajuste, eu gerei essa figura considerando que os casais, tá, eles são uma função da cidade e da poupança. Tá? Essas aqui são as chamadas variáveis restritivas, né, em inglês Constraining Variables. E aqui o xizinho que representa as variáveis originais, na verdade, ele plota como esse x, mas vocês imaginem isso como se fossem vetores mesmo, passando pela origem, certo? E esse gráfico de correlação, ele permite fazer algumas leituras. Por exemplo, a gente vê aqui que o gradiente da poupança está apontando aqui para o lado esquerdo, né? Então, e assim, ele está concentrado aqui no primeiro eixo do RDA, né? No eixo x. E o ângulo entre essa variável, né, uma das constraining variables e as variáveis que caracterizam os casais, é uma medida do qual é a influência, tá, ou qual a correlação, tá, entre essas variáveis. Então, como esse ângulo é muito pequeno, isso quer dizer que essa correlação é muito alta, tá? E vamos lembrar que a poupança eu fiz de propósito, que ela era uma função linear, tá, da idade do homem e da idade da mulher, inclusive usando o mesmo coeficiente. O mesmo coeficiente implica que esse ângulo é praticamente o mesmo, tá, dos dois lados. Então essa é uma leitura que é possível fazer no gráfico de correlação. E o tamanho desses vetores, ele indica a força, né, entre aspas, aí, desses gradientes. Então, se a gente até trouxer de volta aqui a figura original, a gente pode observar que esses casais aqui, eles estão nessa região do gráfico, né? Esse casal azul é esse aqui, ó. Eles são, de fato, os casais mais velhos, né? Então, o gradiente da idade está apontando para cá. E existe um efeito maior da idade do homem. Então, o homem tende a ser um pouquinho mais velho do que a mulher nessa direção. Certo? As variáveis aqui do conjunto das variáveis restritivas, as variáveis categóricas, elas são plotadas como centroides mesmo, aqui, das cidades A e das cidades B. Então, essa seria a idade média aqui dos casais da cidade A e da cidade B, né? Comparando aqui com a figura de volta, a gente pode ver que na cidade A, a média da idade do homem é de 40 e da mulher 37, na cidade B, 41 e 40. Outra coisa interessante que a gente pode, uma leitura interessante que a gente pode fazer nessa figura é que se a gente agora plotar a projeção desses pontos médios aqui para os vetores, para o vetor de idade, eles ficam mais ou menos, tá, na ordem, assim, na ordem crescente, né? Então, a idade média aqui do homem e da mulher, se você voltar aqui na figura, você vai ver que ele bate aqui, né, mais ou menos, e da cidade B ele bate aqui. Então, existe esse efeito aqui, né? Dá pra gente fazer essa leitura no gráfico. Inclusive, se a gente fazer projeções aqui dos próprios casais, tá? Dá pra fazer uma leitura aproximada, não vai ser exatamente a mesma que o dado original, porque os RDAs, eles também não têm, nas duas dimensões, necessariamente, eles não têm toda a variação dos dados, né? Mas dá para fazer, como a variação ela é concentrada nesses dois primeiros eixos, né, é possível fazer uma leitura aproximada, desconsiderando, né, os outros eixos. Então esse gráfico aqui permite várias interpretações, mas é bom chamar a atenção que os pontos em si, os casais, eles não são muito importantes nessa leitura, é mais a correlação, tá, entre as variáveis que medem os casais, caracterizam os casais, né, no caso as idades, e as variáveis restritivas. Aqui nos eixos, essa até não é a formatação
padrão aqui do RDA, mas eu coloquei assim, ó, aqui, antes dessa barrinha dupla, tá, a variação total dos dados, tá, quanto esse eixo possui da variação total dos dados, fazendo uma analogia lá com o PCA, o RDA é bem parecido com o PCA, tá, é mais parecido com o PCA do que com o CDA. E aqui do lado direito é a variação explicada pelas variáveis restritivas, né? Então, o quanto que a idade pode ser descrita, né, apenas pelas variáveis restritivas, então pela poupança e pela cidade. Será que eu posso determinar os casais em função da cidade e da poupança? Então, os eixos aqui, eles mostram quanto da variação total nas idades, tá, é explicado por esse eixo, e quanto disso pode ser explicado pela variação nas variáveis restritivas, certo? Então, a gente vai ver aqui que o total, esse eixo aqui, ele tem no total 94%, né, da variação nas idades. E, podendo correlacionar com essas variáveis restritivas, esse valor sobe para 90 e quase 99%. Né? No RDA 2, ele aumenta mais 1%, então é pouca informação que é adicionada pela RDA2, né? Mas em função das variáveis restritivas chega a 100%, quer dizer que nesse caso, com 2 RDAs, eu consigo incorporar toda a variação nas idades, tá? Que é explicada pelas variáveis restritivas. E quantos eixos RDA aqui são gerados? No caso do RDA, não existe um valor fixo, tá? Então, ele vai plotar tantos RDAs quantos forem necessários, ou vai gerar, na verdade, não plotar é você que escolhe, mas ele vai gerar tantos RDAs quanto forem necessários para chegar a 100%, tá? Só que você veja que agora, no RDA2, a gente já atingiu 100%, que é explicado pelas variáveis, mas no total, só foi representado 95% da variação dos dados. O que acontece com o restante? Então, além dos RDAs, esse resíduo que não é explicado pela poupança e nem pelas cidades, ele é representado por PCAs, tá? Então, é o restante da variação que não é explicada pelas variáveis restritivas. E aí ele vai plotar tantos PCAs quanto forem necessários para chegar a 100%. Então, o PCA, no caso, ele representa o 4.9, né? Nesse exemplo aqui. Um único PCA representa 4.9, que é o restante, para fechar 100%. É isso que a gente vê nessa figura aqui. Inclusive, eu queria mostrar para vocês que, nesse caso, né, como esses valores ficaram muito próximos, então isso indica que existe uma correlação muito forte entre as variáveis. Inclusive, se eu usasse só a poupança e não usasse as cidades, esse valor ia chegar a 100%, porque lembra que a poupança, de novo, né, eu defini como uma função linear dessas duas variáveis. A cidade aqui está servindo meio que para confundir, né? Mas como eu quis fazer o ajuste dessa forma, eu quis fazer essa correlação, por isso que não está chegando a 100% aqui, tá? Mas como esses valores são muito próximos, então o resultado é que o RDA, nesse caso, ele vai ser muito parecido com o PCA, tá? Então esse aqui eu trouxe o PCA de volta, só que agora vamos girar o PCA e pode ver como eles ficam muito parecidos, né? Eu mexi também um pouquinho no eixo aqui, só para dar ficarem bastante mais similares esses dados, né? Mas vocês veem aqui que os valores em si eles são muito parecidos, né? Porque eles são, na verdade, 95% similares. Dá para fazer essa leitura aqui no gráfico. Então, é isso que o RDA faz. É um monte de informação condensada numa única figura. Mas, para as finalidades, né, de analisar dados multidimensionais, isso é muito poderoso, né? Nesse caso, a gente conseguiu fazer essas leituras todas nesse dataset pequeno e simples, né? Deu para entender como fazer a leitura do gráfico. E agora, na sequência, a gente vai explorar datasets um pouquinho mais complicados, né? Onde a gente vai usar esse entendimento para fazer as interpretações. Então, vamos lá para o segundo dataset.